Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e nós vamos fazer um exercício que associa criatividade e escrita. É uma atividade que serve tanto para quem deseja colocar em prática suas técnicas e conhecimentos antes de aplicá-los no trabalho maior e mais sério, quanto para quem deseja ganhar fluência na escrita. É como se fosse um jogo. Vamos lá então? Então vamos lá, gente. Como é que vai funcionar? Eu dividi aqui na tela mais ou menos os recursos, né, que eu vou usar para o exercício. E a ideia é criar uma história agora com base nessa imagem que está aqui no canto da tela. Eu andei um pouquinho pelo Pinterest e peguei uma imagem que me chamou a atenção, né? Então é essa aqui. Escolhi uma bem simples para poder facilitar e eu fazer em menos tempo, né, a história. Então uma mulher chegando num cômodo escuro, você sabe qual é, e falando, nossa, que escuro, né? Como tá escuro, alguma coisa assim. Então essa vai ser a imagem que vai servir de inspiração para a história. Mas não vai ser só isso. Como é que vai funcionar? Nesse canto aqui da tela, eu separei 6 regras, 6 direções, né, para a história, que eu tirei de uma lista gigante que eu já tenho, com ideias e limitações e regras assim para poder compor histórias, né? E eu vou sortear 3 dessas regras aqui com esse simulador de dado aqui. Então eu vou escolher o D6 e vou sortear 3 números. E essas 3 diretrizes com a imagem vão compor a história, né? E aí eu vou elaborar uma premissa, que eu vou deixar aqui. E da premissa eu vou escrevendo e comentando o processo criativo. E logicamente não vai sair nada muito elaborado, muito bem pensado, porque eu quero fazer uma coisa realmente curta e num caráter de exercício, né? Então, se sair uma história com começo, meio e fim, já é lucro. Então vamos ver o que vai dar aqui. Quem quiser fazer junto, né, o exercício com base nessa mesma imagem e nessas regras que vão ser sorteadas, eu vou avisar a hora de parar, e aí depois de feito o exercício é só voltar para poder comparar e conferir os resultados, né? Então vamos lá. Temos a imagem e as 6 regras são: alguém diz suas últimas palavras na história, algo está faltando, deve haver menção a uma festa, nostalgia, 2 personagens dão as mãos, a história inteira acontece em um único cômodo. Então vamos ver dessas 6, quais as 3 que vão nortear a nossa história, né? Vou sortear aqui embaixo. 1, então alguém diz suas últimas palavras, isso vai acontecer na história. 6, a história acontece em um único cômodo. Beleza? E 2, algo está faltando. Show! Então eu vou fazer um brainstorm aqui para pensar numa premissa com base nesses dados, essas 3 regras e mais a imagem ali, e depois eu vou comentar o processo criativo, que caminho que eu fiz para chegar nela, né, na premissa, e aí a gente prossegue com a história. Lembrando que quem quiser fazer o exercício também, seguindo essas definições, a hora de parar de ver o vídeo é essa, né? E aí depois de feito é legal voltar para ver como eu fiz o meu aqui, né? Então vamos lá. Então olha lá, algo está faltando, né? Eu pensei no básico, né? Seria um objeto que a personagem poderia ter, mas fugindo um pouco do óbvio, se está escuro, de repente está faltando a lâmpada, né? Então ela não consegue acender a luz, então esse algo que está faltando a gente resolve aí, né? Últimas palavras. A morte, a despedida de alguém, né? De alguém querido, isso seria meio óbvio. Então eu comecei a pensar em um caminho diferente, né? O que seriam as últimas palavras? Poderia ser a despedida de alguém, né? Então, por telefone, de repente televisão. Então alguém se despedindo pela televisão, o final de alguma coisa, o final da programação. Se fosse o final da programação, teria que ser alguma coisa que se passasse antes, né, dos anos 80, né, 90 para trás, né? Porque naquela época a programação encerrava mesmo à noite. Então daria um clima, né? Mas em que isso poderia contribuir para o conflito, né? Só dizendo que eu não cheguei no conflito ainda, só estou pensando nas possibilidades. E o único cômodo seria o quarto ou a sala, por enquanto isso não vai ter muita influência não, né? Então,
Poderia ser alguma coisa sobrenatural? De repente eu achar uma possibilidade dentro do sobrenatural que saísse um pouco do óbvio, até funcionaria, né? Mas é o que eu tenho até agora. Vou pensar um pouquinho mais para poder chegar na premissa da história, né? Então, olha lá, essa foi a premissa que eu cheguei, né? Em princípio ia ser uma menina em casa, descobre que está sem os pais e tal, e aí tem uma experiência meio sobrenatural envolvendo a TV e tal, mas eu achei que o sobrenatural dessa forma era uma ideia muito batida, então eu resolvi fazer de uma maneira mais sutil, né? Então eu aumentei a idade, né? É uma mulher sozinha que não vive a vida que queria, ela chega em casa de noite. O apartamento dela é miudinho, um único cômodo, como a gente já estabeleceu. E aí ela percebe que não comprou a lâmpada para casa e tal, aí entra o objeto faltando e ela vai obrigada a ficar no escuro, né? Então isso aí piora mais ainda o humor dela, né? Antes de dormir ela toma um pouco mais dos remédios do que deveria e aí ela liga a TV. E aí na TV ela assiste a um programa e nesse programa é que ela vai viver uma experiência ali, como se ela estivesse participando da história, alguma coisa assim, eu ainda vou decidir. E aí nesse participar da história que vão ter as últimas palavras de alguém. Então nada assim tão óbvio quanto ter alguém morrendo dentro da casa dela, né? Então é a premissa com a qual eu pretendo trabalhar agora para criar uma história pequena que tenha coerência, né, do início ao fim, com base naquilo que já foi determinado antes, né? Então eu vou passar a premissa para aqui para baixo. Então ela vai ficar aqui para eu ver. Isso aqui eu não preciso mais. E a partir de agora eu vou começar a escrever a história. E de tempos em tempos eu vou parar para comentar como eu estou pensando a história, o que caminho que eu devo dar para ela. Lembrando que eu ainda não determinei o que vai ser essa experiência quando do programa da televisão. Isso eu ainda vou parar para pensar. Mas eu já tenho o suficiente para começar a trabalhar, né? Então vamos lá. Vou deixar sem título por enquanto, né? Eu tenho que começar rápido, porque é uma história curta, né? E ela não tem tantas reviravoltas assim. E o principal dela vai ser realmente a hora em que ela estiver assistindo televisão. Então eu tenho que setar rapidamente quem é a personagem, o essencial para o leitor conhecê-la, né? Então eu vou trabalhar aqui em algumas frases-chave para ir levando a ação até onde eu quero, depois eu volto para preencher entre um momento e outro, porque é assim que eu costumo trabalhar, né? Então vamos lá. Então eu vou começar com um diálogo, né, até para mostrar um pouquinho do temperamento do personagem, né? Ela está irritada, está cansada e tudo mais. Bárbara simplesmente porque tem um livro aqui do meu lado que a autora se chama Bárbara, né? Bárbara Ewing. Então, vai ser Bárbara. Bom, aqui eu pulei, né, de um momento para o outro, ali ainda vai ter alguma explicação, né, alguma coisinha sobre ela ter deixado de comprar a lâmpada e tudo, de trocar a lâmpada. Vamos ver e associar isso um pouquinho com a rotina dela que não é legal, que ela não gosta. E aí já pula para o conformismo, deixa estar, não havia mesmo nada que valesse a pena ser visto naquele seu minúsculo apartamento de um cômodo, já estou estabelecendo o lugar e a história vai passar ali naquele cômodo, segundo as regras, né? E agora eu vou seguir até o momento em que ela toma o remédio, né, os remédios, e se joga na cama, no sofá, vamos ver ainda, e aí começa a história. Então aí eu vou ter terminado a introdução, né, a apresentação da personagem, o ambiente, o conflito, que vai ser a infelicidade dela, a necessidade de viver alguma coisa legal na vida e ela não está vivendo, né, e talvez pelos remédios, talvez tudo junto pelo sono e tal, ela vai ver o programa de TV e vai ter alguma coisa assim de se imaginar na história, né? Como se fosse,
pode dar a entender que é um sonho e tal, então essa parte ainda vai ser vista, né? Então vamos seguir mais um pouquinho. Pronto. Bom, aqui eu tenho 3 momentos-chave, né, que vão me direcionar para onde eu quero, né? Então, o começo, ela chegando, percebendo que está tudo escuro, entra conformada, a gente seta o ambiente, como eu já tinha falado, e aí depois ela toma o remédio, né, bateu o indicador de leve no recipiente cilíndrico do remédio, até sentir o toque aveludado das pílulas na palma da mão. Deu 2 passos na total escuridão, também estou mostrando que o lugar é pequeno mesmo, né? Jogou-se no sofá. Não, aqui eu vou alterar. Jogou-se no sofá-cama. Beleza. Jogou-se no sofá-cama sem abri-lo, né? Porque aí já mostra também que ela não está ligando para nada, né? E mostra que o lugar realmente é sem recurso, né? Ela não tem um sofá e uma cama, ela tem um sofá-cama. E quase ao mesmo tempo pressionou o controle remoto da TV. Aí a história começa. E agora então eu só vou construir a ponte entre esses 3 momentos e para poder começar a pensar em que programa é esse e qual vai ser a experiência dela até o final, né? Então eu aumentei aquele parágrafo ali, fiz uma ponte entre uma frase e outra que a gente tinha, né? Tive que mexer aqui no final para poder emendar, né? Então alcançou o recipiente cilíndrico na prateleira, bateu nele de leve com o indicador até sentir o toque aveludado das pílulas na palma da mão. E antes disso eu só fechei ele reafirmando que foi um dia ruim e que o remédio era um hábito na vida dela. Não deixei claro que era o remédio, mas né, a pílula e tal já deixou subentendido. Eu não precisei explicar o que era o remédio, até não faz muita diferença para a história. Então agora eu só preciso ali continuar, que eu botei que esqueceu novamente de comprar a maldita lâmpada, e fazer uma menção à vida que ela leva fora de casa, né, o trabalho e tal. E aí eu já estou com a primeira parte da história praticamente definida, né? A partir dali já vem o desenvolvimento, eu já apresento a personagem e todo o contexto em poucas linhas, né? Então, por enquanto é isso que a gente tem. Então ali eu acrescentei uma única frase e uni todo o trecho, né? Não sei se é o suficiente ainda para explicar, mais tarde, se eu sentir necessidade, eu volto ali, né? Então, se não fosse feita de escrava no trabalho, haveria espaço em sua mente para essas coisas. Eu estou querendo mostrar que ela não está satisfeita com a vida dela, está pressionada e tudo mais, né? Talvez numa revisão eu aumente um pouquinho esse contexto ou não, né? Mas por enquanto está legal. Agora é começar a pensar em que programa que ela estava vendo e que experiência que ela teve nesse sentido, né? Então vamos trabalhar.
Então aqui eu pensei o seguinte, como ela levava uma vida, né, ruim, uma vida sem possibilidades, uma vida pequena, né, então eu pensei nela se identificar com um prisioneiro, né, fazer uma história clichê de prisão, em que ela se identifica com esse personagem que foi preso injustamente, e aí o ponto de reviravolta vai ser o quê? Eu vou fazer com que ela se veja dentro dessa história, né, tentando fugir com ele. Então a ideia é que em algum momento ela vá perceber que não está mais no apartamento dela no escuro e sim fugindo junto com esse homem que foi preso injustamente, né? E aí a gente vê que direção que vai tomar a partir daí, né? Vamos seguir. Então, como eu estou pensando num filme de prisão clichê, né? Ele logicamente tinha um túnel cavado embaixo da cama e o que foi revelado agora, né? Então a Bárbara no momento está torcendo para que ele consiga e meio que cúmplice assim da fuga dele, né? E daqui para frente eu vou fazer a transição dela de espectadora a participante, né, da fuga. E aí como nós temos a regra ali das últimas palavras, né? A fuga dele não vai ter sucesso, e aí a partir daí é pensar no desfecho, né? Acabei dando uma relida aqui, aí eu mudei, tinha algo e algo aqui bem pertinho, então eu já aproveitei e já dei uma consertada ali antes da hora da revisão, né? Só lembrando que eu estou escrevendo de primeira, depois, obviamente, isso tudo vai passar para uma revisão, né? Bom, agora o prisioneiro já saiu da cela e a Bárbara já sentiu alguns sinais, né, de identificação com ele enquanto ele estava transpirando. Ela também estava, e quando ela o incentivou, né, falou, anda logo, vai, ele fez. Né? Então começa a ter uma sutil interação entre os dois. E agora é o momento em que ela vai se ver na história. Né?
Aqui aconteceu uma coisa interessante. Eu ia descrever todo um plano de fuga para ele e tudo mais, o que, que ele tinha planejado, mas eu achei mais interessante ele estar numa situação sem saída, assim como ela na vida, né? Então, ela pergunta, né? Aqui eu ia botar o objetivo, tal, fazer a rota dele ali de fuga, prosseguir. Mas eu achei mais interessante ele não ter ideia do que fazer e ela perguntar, né? Mas você não tem um plano? Né? E ele falar, eu tinha, mas fiquei sozinho. E aí ela fala, eu sei como é, né? Porque isso pode dar a entender também que ela ficou meio sem perspectiva na vida, virou meio que prisioneira da vida que ela leva, porque ela ficou sozinha, né? Então, é mais para dizer um pouquinho sobre a personagem, né? E porque não é uma história de fuga propriamente, né? É mais uma história pessoal. Então eu resolvi mudar o foco ali. Eu estava indo na direção de descrever todo um plano de fuga para ele, que fracassaria, logicamente, pela premissa, né? Mas nesse caso eu acho que ficou mais legal ele não ter o plano de fuga pela falta de alguém, né? Alguém crucial ali para ele terminar o plano dele, mas ele seguir mesmo assim. Né? Acho que é esse que é o recado da história, né? Então aqui eu acrescentei, já que ela tem um ângulo privilegiado da cena, né, da história, eu acrescentei aqui nessa panorâmica que a câmera fez por cima do presídio, né, eu tinha posto um muro, mas troquei pela cerca, né, por uma cerca de arame, e ela notou uma parte do arame que estava desfeito, né. Isso por quê? Porque vai dar uma direção para eles agora, porque ele não poderia saber disso, então é a parte em que ela vai contribuir, né. Bom, assim a gente chega no desfecho da história.
não tinha um plano, ela resolveu ajudar, né? Ela tinha uma informação privilegiada, porque eu inseri a informação ali em cima de que a cerca tinha uma falha, então ela pôde ajudá-lo nesse momento. Aqui, a hora da transição, Bárbara ficou de pé e olhou para trás, não encontrou a escuridão esperada, mas uma extensão da cerca e das torres de vigilância. O prisioneiro deu 2 passos para longe das caixas e ela puxou sua camisa. Por aí não, tem um lugar que dá para passar, que é aquele lugar que eu já tinha mostrado antes. Os dois seguiram em direção à vegetação mal cuidada que escondia a abertura na cerca. Como sabe disso? Quis saber o homem sem olhá-la. Depois eu explico, encerrou ela. Aí dá uma sensação de continuidade, que ela estava querendo prosseguir com ele, né? Seguir a história, né? Assim como seu companheiro de fuga, estava mais preocupado em manter o corpo curvado e os passos silenciosos. Mas haveria mesmo como explicar aquela situação? Para ela isso pouco importava. A 2 passos da cerca, Bárbara sentia-se viva como nunca, uma sensação já esquecida, que ela no momento só podia traduzir como esperança. Então é aquele clímax, né? O pico da história em que parece que vai dar tudo certo, que é no momento que a gente tira tudo do leitor, né? Conseguimos, sussurrou o prisioneiro, agora olhando-a bem nos olhos. Ele sorria pela primeira vez, né? Aqui a gente chega no máximo da curva, né? Dramática. Bárbara não teve tempo para responder. Antes disso, um estampido fez seus ouvidos unirem. Meio segundo depois, seu cúmplice mergulhava nos arbustos, segurando o peito. A mancha vermelha que crescia em sua camisa cinzenta não deixava dúvidas. Ela olhou ao redor para tentar identificar a origem do tiro, ao mesmo tempo em que tentava encontrar coragem para dar os passos necessários para atravessar a cerca. Então, repassando ali as regras, né? Alguém diz suas últimas palavras, o prisioneiro disse ali, conseguimos, né? Algo está faltando, eu botei lá no início da história da lâmpada, né? Faltando, ela não comprou. E a história acontece em um único cômodo, tecnicamente acontece em um único cômodo porque, né, na televisão, o filme e tudo mais, né? Então isso não se chama roubar, isso se chama usar a criatividade. Ela tecnicamente não saiu do quarto dela, então tá valendo ainda, né? E isso nos deixa próximos ao final dessa história. O final dessa história você vê no link aqui embaixo na descrição, assim como os links para as nossas redes sociais. Tem também o nosso site onde a gente posta nossos últimos lançamentos. Fez o exercício também? Divulga aí nos comentários pra gente ver. Era isso pro vídeo de hoje, abraços e até a próxima!